palavra que o Senhor trouxe ao meu coração para trazer nessa noite tem como título: quando eu me rendo, eu alcanço vitória. Você pode dizer isso? Quando eu me rendo, eu alcanço vitória. Quando nós pensamos ou falamos sobre rendição, a primeira coisa que vem na nossa mente, no nosso exterior, é perda, é derrota, é desânimo. Quando nós falamos em render-se, muitas vezes nós atrelamos a rendição à derrota. Nós atrelamos a rendição a coisas ruins. Mas eu te digo, meu irmão, que a rendição só nos traz derrota quando nós nos rendemos a coisas que não vêm de Deus, a coisas que é totalmente fora da presença do Senhor. Há tantas coisas terríveis. Muitas vezes nas nossas vidas nós lutamos muito, nós batalhamos muito contra coisas, contra o mal, contra dificuldades, nós lutamos contra as circunstâncias da vida e na verdade muitas vezes nós desistimos no meio do caminho, não é? Muitas vezes nós gastamos toda a nossa energia, toda a força que nós temos lutando contra algo e aquilo suga a nossa vida, aquilo suga a nossa energia e o que é que nós fazemos? Nós nos rendemos, nós nos prostramos àquela circunstância e simplesmente aceitamos aquilo. Então você vê muitos crentes passando muitos anos da vida lutando contra as mesmas coisas, mas chega um momento que ele se rende, ele simplesmente aceita aquela circunstância na vida. Muitas vezes nós nos rendemos a uma doença e achamos que aquela doença é maior do que Deus, achamos que aquela luta é maior do que Deus, achamos que aquela dívida é melhor e é maior do que Deus, porque nós simplesmente estamos lutando e não tendo nenhum resultado, porque nós nos rendemos àquela circunstância e estamos achando que aquela circunstância é maior do que Deus. E aí acontece algo muito terrível, porque as nossas bocas começam a murmurar. Nós começamos a falar contra o nosso Deus. Nós começamos a dar louvor, digamos assim, às circunstâncias, aquilo que é mais terrível na vida. E os nossos lábios, ao invés de adorar o Deus Todo-Poderoso, nós adoramos as coisas ruins. E isso precisa ser mudado nas nossas vidas, amém? Mas eu quero te dizer que a rendição para nós cristãos é um sinal de vitória. Mas sabe por que a rendição é um sinal de vitória para nós? Porque nós nos rendemos àquele que é o autor e consumador da nossa fé. Nós nos rendemos a um Deus poderoso que pode todas as coisas. Nós nos rendemos ao Deus que criou os céus e a terra, o mar e tudo que há nele, e com qual o seu próprio Espírito soprou o fôlego de vida nas nossas vidas, e nós podemos respirar, nós acordamos, nós temos energia, nós temos vida. Então nós alcançamos vitória quando nos rendemos a esse Deus, amém? E é isso que nós precisamos entender essa noite. Precisamos colocar a nossa perspectiva no Senhor, porque quando nós nos rendemos a Deus, quando nós nos rendemos ao Pai, nós alcançamos a vitória, amém? Eu não sei qual área da sua vida, meu irmão, que você precisa alcançar a vitória nessa noite, mas o Senhor Jesus te diz: renda-se por completo a Deus, renda-se por completo ao Pai. Troque da sua boca a murmuração por adoração ao Senhor. Troque da sua boca o desânimo, as palavras de derrota, por palavras de afirmação, por palavras que a própria Bíblia nos coloca. Somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Então levante de onde você está, levante de onde você parou, levante talvez da prostração, do trono que você esteja prostrado, e se renda ao trono da graça, ao Deus Todo-Poderoso, ao Deus maravilhoso Jesus, a que conquistou vitória para nós, por nós naquela cruz. Jesus, ele se deu por completo para que eu e você tivéssemos vida e vida em abundância. Então eu digo a você, meu irmão, as lutas e as dificuldades que vocês estão passando não se comparam ao Deus que você serve, amém? As lutas e as circunstâncias que vocês estão enfrentando não são maiores do que o seu Deus. Talvez nós estejamos entrando em uma tristeza profunda, nós estamos sucumbindo à depressão, nós estamos sucumbindo aos nossos medos, mas hoje o Senhor te diz: levanta-te, entrega tudo a mim, porque eu farei
muito mais do que você pensa, muito mais do que você imagina, não segundo a tua vontade, mas segundo a minha vontade, que é boa, perfeita e agradável. Você pode aplaudir ao Senhor Jesus por isso? Então hoje, meu irmão, coloque sua perspectiva no Senhor. Se entregue por completo ao Senhor. Tudo que há em você, como diz a palavra, louve ao Senhor. O Senhor Jesus, ao decorrer dessa noite, Ele vai te lembrar aquilo que você precisa render hoje aos pés dEle, aquilo que você precisa entregar. Talvez você tenha tantos anos vivendo na casa do Senhor, na presença do Senhor, mas você não se entregou a Ele por completo. Você está passando por dificuldades e achando que a sua própria força vai te dar a vitória, mas o Senhor te diz: entrega a mim, que eu te darei a vitória. Você precisa entregar a sua vida espiritual ao Senhor. Você precisa entregar o seu coração ao Senhor, os seus sentimentos ao Senhor. O Senhor Jesus quer trazer de volta a você a alegria de se render aos pés dEle. Há quanto tempo você não sente prazer e alegria de estar na presença do Pai? Há quanto tempo você não sente prazer em render-se por completo a Ele, derramar as suas lágrimas, derramar a sua canção, derramar o seu sorriso, derramar a sua vida ao Senhor? Há quanto tempo, meu irmão? Ou talvez você nunca experimentou isso, mas o Senhor te chama, é hora de você ter uma experiência real e profunda com Ele. Amém? Glória a Deus. Eu quero trazer hoje 3 histórias que a Bíblia nos apresenta, de pessoas que se renderam por completo ao Senhor e tiveram a sua vida completamente transformada, e tiveram a sua história completamente transformada. Abra comigo a tua Bíblia lá em Lucas, no capítulo 7. Lucas no capítulo 7, a partir do versículo 37. Glória a Deus. E diz assim a palavra do Senhor: naquela cidade morava uma mulher de má fama. Ela soube que Jesus estava jantando na casa do fariseu, então pegou um frasco feito de alabastro, cheio de perfume, e ficou aos pés por trás. Ela chorava e as suas lágrimas molhavam os pés dele. Então ela os enxugou com seus próprios cabelos. Ela beijava os pés de Jesus e derramava o perfume neles. Quando o fariseu viu isso, pensou assim: se esse homem fosse de fato um profeta, saberia quem é essa mulher que está tocando nele e a vida de pecado que ela leva. Jesus então disse ao fariseu: Simão, tenho uma coisa para lhe dizer. Fale, mestre, respondeu Simão. E Jesus disse: 2 homens tinham uma dívida com um homem que costumava emprestar dinheiro. Um deles devia 500 moedas de prata e o outro 50, mas nenhum dos dois podia pagar ao homem que havia emprestado. Então ele perdoou a dívida de cada um. Qual deles vai estimá-lo mais? Eu acho que é aquele que foi mais perdoado, respondeu Simão. Você está certo, disse Jesus. Então virou-se para a mulher e disse a Simão: você está vendo essa mulher? Quando entrei, você não me ofereceu água para lavar os pés. Porém, ela os lavou com as suas lágrimas e o enxugou com seus cabelos. Você não me beijou quando eu cheguei. Ela, porém, não para de beijar os meus pés desde que entrei. Você não pôs azeite perfumado na minha cabeça, porém ela derramou o perfume nos meus pés. E eu afirmo a você, então, que o grande amor que ela mostrou prova que os seus muitos pecados já foram perdoados. Mas onde pouco é perdoado, pouco amor é mostrado. Então Jesus disse à mulher: os seus pecados estão perdoados. Amém. Você pode aplaudir o Senhor por essa palavra? Esse texto é fantástico e é lindo, lindo demais ver essa história. Essa palavra, a gente pode imaginar que essa mulher, ela já estava vivendo uma vida destroçada. Quem sabe ela não tinha mais esperança.
Quem sabe ela já tinha se rendido às circunstâncias da vida. Ela já não tinha uma boa fama para a sociedade, porque quando ela foi se derramar aos pés de Jesus, os fariseus estavam dizendo, ele não conhece quem é. Então ele já sabia da história dela. Talvez ela já estivesse rendida a uma história terrível. Talvez ela já estivesse acostumada com a fama que ela tinha, com a vida que ela tinha. Mas um dia, ela resolve dentro de si sair dessa situação. E ela ouve falar de um Jesus que muda histórias. Amém? E ela tinha essa certeza. O Jesus que estão falando por aí, ele pode transformar a minha vida. Ele pode mudar a minha história. Então ela se levanta deste lugar de rendição à circunstância que ela estava. E se levanta ao encontro de Jesus. E ela vai até aquela casa. E lá, ela dá o primeiro passo para a sua vida ser completamente transformada. Ela tinha essa certeza que Jesus podia transformar a vida dela. E o que ela faz? Ela se entrega por completo. Ela se derrama aos pés de Jesus. Ela se derrama aos pés do amado. E ela se rende àquele que poderia alcançar a vitória. Aquele que poderia dar vitória à sua vida. Aquela mulher se entrega por completo a Jesus. E ela nos dá esse exemplo. Nós precisamos nos render aos pés do amado. Nos render aos pés de Jesus. Não importa os nossos pecados, não importa a nossa fama, não importa a nossa cor, a nossa raça, a nossa história, de onde nós viemos, o que importa é o nosso destino. E Jesus é o único que pode nos dar um bom destino, amém? Então o que você precisa fazer, meu irmão? Se entregar sem reservas ao Senhor. A mulher do vaso de alabastro, ela nos mostra como é ter uma vida de rendição ao Pai. O que eu acho mais poderoso é que ela se derrama, mas ela não está nem aí porque as pessoas vão falar. Ela não está nem aí porque os fariseus iam falar dela. Ah, ela é de má fama. Ah, ela é isso, ela é aquilo. O que importava para ela era onde ela estava, aos pés de Jesus. Muitas vezes nós damos ouvidos às pessoas do lado de fora. Por que você está entregando a sua vida ao Senhor? Por que você está se rendendo aos pés de Jesus? Por que você está gastando a sua juventude e as suas vidas indo para a igreja? Por que você está indo com a sua família para a igreja? Com tantas coisas boas para você viver, por que você está se entregando a Jesus? Ela não estava nem aí. E você também não precisa estar nem aí porque as pessoas vão dizer de você. Simplesmente se renda, meu irmão. Simplesmente se entregue. Simplesmente dê o seu melhor. Sabe o que acontece? Muitas vezes nós entramos na igreja cheia de travas, cheia de amarras. Um culto poderoso como esse acontecendo. E nós estamos travados porque nós temos medo. O que será que vão pensar de mim? Se eu levantar as minhas mãos, vão falar ao outro fingido. Se eu cantar, vão dizer ao outro desafinado. Se eu dançar, vão dizer ao outro duro. Não, meu irmão, não ligue para o que estão falando de você. Dê o seu melhor louvor, dê o seu melhor adoração. Levante as suas mãos mesmo em rendição a Ele. Levante a sua voz. O culto vai alcançar as pessoas, mas quem primeiro recebe o nosso culto é Deus. Então dê o seu culto racional ao Senhor. Louve, adore, se renda a esse Deus. Uma vida de rendição é notória. Se renda no seu secreto, se renda na sua casa, se renda na rua, se renda na igreja, mas se renda ao Senhor sem reservas. Porque o Pai, Ele busca você, Ele busca esses que adorem em espírito e em verdade. E é chegado esse tempo, sabe, aquela mulher, ela entrega o seu bem mais precioso. A palavra nos diz que o vaso de alabastro que ela entrega é equivalente a muitos dias de trabalho. Então ela derramou aos pés de Jesus uma fortuna. E as pessoas disseram, por que você está derramando a fortuna aos pés de um estranho? Mas ela sabia
que ao se derramar aos pés de Jesus, a sua vida ia ser completamente transformada. E eu tenho certeza que depois desse dia, aquela mulher não soube o que era fome, não soube o que era vergonha, porque a vida dela foi completamente transformada. Então não fique com seu coração preso a bens materiais, não tenha o seu coração preso às circunstâncias, ao dinheiro, porque o Senhor, seu Deus, é maior do que o dinheiro, e Ele é o dono do ouro e da prata, e Ele te dá. Então, se Deus colocou no seu coração, derrame o seu perfume, derrame o seu valor, dê mesmo o valor para a construção. Não tenha medo, se entregue, porque Ele não vai deixar faltar nada na tua vida. Ele não vai deixar. As pessoas precisam sentir, meu irmão, o bom perfume de Cristo que exala na tua vida. Deixa as pessoas sentir o seu perfume sendo derramado aos pés do Senhor. Que a palavra nos diz que a nossa adoração precisa subir aos céus como um incenso suave. Então, qual perfume você tem derramado diante de Deus? Qual perfume você tem derramado na presença do Pai? Será que é aquela fragrância de R$2 que a pessoa passa e você chega e se arrepia, sabe? Aquele perfume tão ruim que chega a dar a lágrima dos olhos? É esse perfume que você está derramando? Ou é aquele gostoso que quando uma pessoa passa você diz: ai, que pessoa cheirosa, ai, que pessoa maravilhosa? Porque um bom perfume faz a diferença na vida da pessoa. Então qual é o perfume que você está derramando aos pés do Senhor? Então se renda, meu irmão. Aquela mulher, ela escolheu se render a alguém que traria solução para a vida dela. E muitas vezes nós nos rendemos a pessoas que não nos dão a solução. Jesus, Ele tem sempre a solução para as nossas vidas. Amém? Amém? Não diga ao seu irmão, como a mulher do vaso de alabastro: derrame o seu perfume diante do Senhor. Glória a Deus. A segunda história que eu quero trazer, de uma mulher que se rendeu de uma forma poderosa aos pés de Jesus e teve a sua vida completamente transformada, é a mulher samaritana. Abra comigo a sua Bíblia em João no capítulo 4. A nossa apóstola prega esse tema de uma forma linda e maravilhosa. Eu sei que eu não chego aos pés dela, mas hoje eu vou tentar, viu, mãe? Esse texto é muito poderoso, é uma das histórias que mais me tocam na Bíblia. E é lindo como Jesus, Ele ama e se importa com essa mulher. Glória a Deus. João, capítulo 4. A partir do verso 1 diz assim: os fariseus ouviram dizer que Jesus estava ganhando mais discípulos e batizava mais pessoas do que João. E de fato não era Jesus quem batizava em si os discípulos. E quando Jesus ficou sabendo disso, saiu da Judéia e voltou para a Galiléia. E no caminho ele tinha de passar pela região de Samaria. Diga, Jesus tinha que passar pela região de Samaria. Ele chegou a uma cidade da Samaria chamada Sicar, que ficava perto das terras que Jacó tinha dado ao seu filho José. Ali ficava o poço de Jacó, e era mais ou menos meio-dia quando Jesus, cansado da viagem, sentou-se perto do poço. Uma mulher samaritana veio tirar água e Jesus lhe disse: por favor, me dê um pouco de água. Os discípulos de Jesus tinham ido até a cidade comprar comida. A mulher respondeu: o Senhor é judeu e eu sou samaritana, então como é que o Senhor me pede água? Ela disse isso porque os judeus não se dão bem com os samaritanos. Então Jesus disse: se você soubesse o que Deus pode dar e quem é que está lhe pedindo água, você pediria e Ele lhe daria a água da vida. Diga, e Ele lhe daria a água da vida. E ela respondeu: o Senhor não tem balde para tirar água e o poço é fundo. Como é que vai conseguir essa água da vida? O nosso antepassado Jacó nos deu esse poço. Ele, os seus filhos e os seus animais beberam a água daqui. Será que o Senhor é mais importante do que Jacó? Então Jesus disse: quem beber desta água terá sede de novo, mas a pessoa que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Aleluia! Porque a água que eu lhe der se tornará nela uma fonte de água viva que dará vida eterna. Então a mulher pediu: por favor, me dê dessa água. Assim eu nunca mais terei sede e não precisarei mais vir aqui buscar água.
Vá chamar o seu marido e volte aqui, ordenou Jesus. Eu não tenho marido, respondeu a mulher. Então Jesus disse: você está certa ao dizer que não tem marido, pois já teve 5, e este que você tem agora não é de fato seu marido. Sim, você falou a verdade. A mulher respondeu: agora eu sei que o Senhor é o profeta. Os nossos antepassados adoravam a Deus neste monte, mas vocês, judeus, dizem que Jerusalém é o lugar onde devemos adorá-lo. Jesus disse: mulher, creia que eu digo, chegará o tempo em que ninguém vai adorar a Deus neste monte, nem em Jerusalém. Vocês samaritanos não sabem o que adoram, mas nós sabemos que adoramos, porque a salvação vem dos judeus. Mas irá o tempo, e de fato chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, pois são esses que o Pai quer que o adorem. Deus é espírito, e por isso os que o adoram devem adorá-lo em espírito e em verdade. A mulher respondeu: eu sei que o Messias chamado Cristo tem de vir, e quando ele vier, vai explicar tudo para nós. Então Jesus afirmou: pois eu que estou falando com você, sou o Messias. Naquele momento chegaram os discípulos e ficaram admirados, pois ele estava conversando com a mulher. Mas nenhum deles perguntou à mulher o que ela queria. E também não perguntaram a Jesus por que motivo ele estava falando com ela. E em seguida, a mulher deixou ali o pote e voltou até a cidade e disse a todas as pessoas: venham ver que disse tudo o que tenho feito. Será que ele é o Messias? Muitos saíram da cidade e foram para o lugar onde Jesus estava. Aleluia, glória a Deus. Essa passagem é maravilhosa. Aleluia. Nós vemos ao decorrer desse texto que Jesus ele se encontra com aquela mulher, e ele tinha que passar naquele lugar porque o Senhor tinha, planejado tudo para que esse encontro ocorresse. A palavra nos diz nesses versículos que aquela mulher, ela já estava entregue à vergonha. Ela já estava rendida à sua vergonha, à sua fama e ao seu pecado. Ela ia naquele poço no horário de meio-dia, porque era o horário que ninguém ia no poço. Então imagine uma mulher sozinha, com 2 baldes pesados na mão, tendo que ir a um poço no sol escaldante, numa área que provavelmente fosse desértica. Imagine o quão forte era o sol naquele lugar. E aquela mulher indo em direção àquele poço, sozinha, ao meio-dia, porque ela já estava rendida à vergonha. Ela já estava rendida ao seu pecado. E aos olhos humanos, ou aos seus próprios olhos, nada poderia mudar aquela situação dela. Então ela preferia passar por tudo isso, ao invés de mudar a sua história. Mas o encontro dela com Jesus dá a ela uma mudança maravilhosa. E muitas vezes, meus irmãos, nós passamos por isso. Muitas vezes nós nos entregamos à vergonha. Muitas vezes nós nos entregamos a tantas coisas que tornam as nossas vidas mais difíceis, porque ela estava tornando a vida dela mais difícil. Ela não tinha contato nenhum com as outras pessoas da cidade. Ela não tinha contato nenhum com as pessoas. E ela, com muita dificuldade, ia buscar água numa hora terrível. Então a vida dela se tornava mais difícil, mais complicada, porque ela estava entregue àquela vergonha. O que tem se tornado tão difícil na sua vida? Porque você não tem entregado ao Senhor. Porque as circunstâncias têm sido tão difíceis para você, se você pode entregar ao Senhor, que pode resolver tudo na tua vida. Então nessa noite, meu irmão, pense com você mesmo. O que tem sido difícil na minha vida e que eu preciso entregar nas mãos do Pai, para que isso se resolva. E o que eu acho interessante, que Jesus, ele chega naquele lugar e durante na conversa com ela, ele revela a ela quem era ela. Jesus, ele nos revela quem somos. Ele diz a ela: eu sei quem é você, eu sei a sua história, eu sei o seu pecado, eu sei o que está acontecendo na tua vida, eu sei as circunstâncias que você está passando. E Jesus fala isso a você: eu sei quem é você.
Eu sei do que você precisa, antes mesmo do que você fale. Eu sei a sua história. Eu sei o que você precisa resolver na sua vida. E ele se apresenta para aquela mulher. E ele diz, eu conheço você. Eu conheço quem você é. E eu vou te mostrar o caminho para você mudar por completo a sua história. Jesus, ele nos ensina a como viver a nossa vitória, a como alcançar a nossa vitória, a como vencer o pecado. A palavra do Senhor nos diz em Coríntios que para todo pecado, para toda tentação que aparece para nós, o próprio Senhor nos dá o escape. Ou seja, o Senhor tem caminhos para você que te levam à vitória, amém? Você pode aplaudir o Senhor Jesus por isso? Então ele diz àquela mulher, a solução para a tua vida. A solução para a tua vida. Você veio buscar água, mas eu tenho uma água para você, que vai te dar a vida eterna. Eu tenho um caminho para você, que vai te dar a vida eterna. Então confia em mim. Eu conheço o seu pecado. Essa pessoa que você está, que você disse que é seu marido, de fato não é seu marido. Eu sei o caminho que você tem trilhado, mas eu tenho uma solução para a tua vida. Se entregue a mim e tudo vai mudar na tua vida. E ele ensina a ela o caminho da rendição. Ele ensina a ela, você precisa crer em mim. Ele diz, mulher, creia em mim. Acredite quem eu sou. Tenha fé. Nós precisamos crer em Jesus. Nós precisamos crer que Jesus tem de fato a solução para qualquer coisa nas nossas vidas. Creia em mim, ele diz. Creia que sou eu sou o Messias que você está procurando. Eu sou a solução que você está procurando. Tenha fé. Tenha fé. O pastor Hugo falava isso aqui na abertura. Precisamos confiar no Senhor. Então confie por completo no Senhor. Tenha fé nele. Ele continua dizendo para ela que o caminho da rendição, além de crer nele, de ter fé nele, confiar no Senhor, é adorá-lo. Ele diz que vai chegar o tempo em que os verdadeiros adoradores vão adorar o Pai em espírito e em verdade. Ou seja, o que é que ele nos diz? Troca na tua boca, ao invés de ter canções de murmuração, ao invés de ter canções de lamúria, coloca nos teus lábios louvor e adoração ao Pai. Coloca na tua boca louvores ao Senhor. Quando nós adoramos ao Senhor, não é apenas canções, meu irmão, mas quando nós dizemos, Senhor, Tu és lindo, Tu és grande, Tu és maravilhoso, Tu és tudo para mim, Jesus. Tu és maior do que as minhas dificuldades, Tu és maior que os meus problemas. Tu és Jesus. Mesmo que eu esteja passando por dificuldade, eu sou grato por as vitórias que o Senhor me deu. Eu sou grato pelo ar que eu estou respirando. Eu sou grato porque hoje eu acordei. Quantos estão felizes porque hoje vocês acordaram? Vocês estão aqui lindos. Olha para você, como você está lindo, como você está maravilhoso. Eu sei que o Senhor, Ele preparou tudo para que você estivesse aqui. Então, o seu louvor e a sua gratidão está aí. Que seja nos seus lábios sempre louvores ao Senhor. Sempre gratidão ao Senhor. Esse é o caminho para a rendição. E aquela mulher, ela entendeu isso. Ela entendeu. E quando Jesus se revelou a ela, ela ficou completamente apaixonada. E ela deixou de lado a sua vergonha, ela deixou de lado os seus medos, ela deixou de lado o seu pecado. Ela ficou tão extasiada por aquela experiência, que ela esquece tudo, ela esquece balde, ela esquece a vergonha, ela sai correndo e vem dizer, gente, tem um homem ali maravilhoso, tem um homem ali, é o Messias, gente. E ele disse tudo na minha vida, 2 minutos de conversa, mas ele disse tudo da minha vida. Ele disse tudo o que está acontecendo na minha vida, ele é Deus. E eu tenho certeza que aquela cidade foi correndo. E eu penso o susto que foi. Meu Deus, essa mulher vindo assim, correndo, falando. O que aconteceu? Imagina que aqueles curiosos, os fofoqueiros de plantão, tudo que falava mal da vida dela, vendo ela completamente transformada e não ligando para nada mais, apenas de que tinha encontrado a fonte da vida, a fonte das águas vivas. Quando nós nos rendemos a Jesus e Ele se revela a nós e nós conhecemos Ele, Ele se torna irresistível, meu irmão. Ele se torna irresistível. E o que eu acho mais interessante é que ela não se contenta em conhecer a Jesus sozinha. Ela vai e fala desse Deus.
E ela apresenta às pessoas este Jesus que é irresistível. Muitos de nós temos bebido da água da fonte, temos bebido de Jesus, mas nós não nos temos apaixonado por Ele, e nós não estamos falando de quem Ele é. Então essa noite o Senhor te chama, se renda ao Senhor, fale desse amor, e faça com que outras pessoas conheçam esse amor, conheçam esse Deus. Talvez existem pessoas na sua casa, na sua família, no seu trabalho, que não sabem quem é esse Jesus, que está lutando, estão passando por tantas dificuldades, mas a solução está nas suas mãos. Muitas pessoas precisam de uma palavra que saia da tua vida para alcançá-las. Então que na sua boca sempre haja palavras de vida. Então quando você tiver a oportunidade, fale do amor. A palavra do Senhor nos diz que devemos falar em tempo e em fora de tempo. Então fale desse Deus que transformou a sua vida. Ele quer transformar as vidas que estão à tua volta. Então ofereça dessa água. Ofereça dessa água que transforma, que liberta. E adore a esse Deus. Adore esse Deus. Adore esse Deus. Adore esse Deus com tudo que você tem. Seja grato a esse Deus com tudo que você pode. Amém? Você pode aplaudir ao Senhor Jesus? Aleluia. Glória a Deus. Que haja no seu coração esse prazer de estar na presença do Pai. Que haja no seu coração esse prazer de se render ao seu amado. Ainda que seja tudo difícil, entenda que ao se render a esse Deus, Ele vai te dar a vitória. Diga isso: ao me render ao Senhor, eu alcançarei a vitória. E eu sei que o Senhor Jesus, Ele vai fazer coisas lindas na tua vida. Eu sei que o Senhor Jesus está preparando um tempo de muita alegria para muitos aqui. Eu sei que muitos aqui entraram tristes, pensando nas circunstâncias. Eu sei que muitos aqui entraram pensando: como é que vai ser o meu dia amanhã? O que eu vou comer? O que eu vou vestir? Como é que eu vou pagar aquela dívida? Não se preocupe, meu irmão. Se renda. Se renda a esse Deus. Se entregue a esse Deus. Se entregue, se entregue. Se entregue por completo. Não ligue para as circunstâncias. Não ligue para a vergonha. Faça como essa mulher. Se renda por completo a esse Deus. Aleluia. Glória a Deus. E por fim, a terceira história que eu quero trazer para nós, de uma rendição que teve a sua vida completamente transformada, está lá no livro de Lucas. Abre comigo. Lucas 19. Lucas capítulo 19, no versículo 1. É a história de um homem chamado Zaqueu, que teve a sua vida completamente transformada, porque ele decidiu se render ao Senhor. Zaqueu, vamos lá, no capítulo 19 de Lucas, no versículo 1. E diz assim a palavra do Senhor: Jesus entrou em Jericó e estava atravessando a cidade. Morava ali um homem rico chamado Zaqueu. Diga, um homem rico. Um homem rico chamado Zaqueu, que era chefe dos cobradores de impostos. Ele estava tentando ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, pois Zaqueu era um homem muito baixo. Então correu diante da multidão e subiu na figueira, brava para ver Jesus, que via passar por ali. Quando Jesus chegou àquela cidade, olhou para cima e disse a Zaqueu: Zaqueu, desce depressa, pois hoje preciso ficar na sua casa. Zaqueu desceu depressa e o recebeu na sua casa, com muita alegria. Todos os que viram isso começaram a resmungar: este homem foi se hospedar na casa de um pecador? Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: escute, Senhor, eu vou dar metade dos meus bens aos pobres, e se roubei alguém, vou devolver 4 vezes mais. Então Jesus disse: hoje a salvação entrou nessa casa, pois esse homem também é descendente de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar a quem está perdido. Você pode aplaudir o Senhor por essa palavra? Glória a Deus. Então a gente consegue ver nessa palavra que Zaqueu era um homem rico, um homem muito rico e de cargo importante
na sociedade. Zaqueu era um cobrador de impostos. O que mais que a Bíblia fala aqui? Zaqueu era um cobrador de impostos. Zaqueu, ele era o chefe dos cobradores. E... perdi a palavra, mas glória a Deus. Zaqueu era um homem importante na sociedade. Mas ele estava muito acostumado com as suas riquezas. Ele estava muito acostumado com aquilo que ele vivia. Mas a palavra do Senhor nos diz que a riqueza de Zaqueu era ilícita. Porque Zaqueu, ele se aproveitava das pessoas. Ele se aproveitava da sua função para roubar. Então as suas riquezas não provinham de um trabalho honesto. As suas riquezas provinham do roubo ou de se aproveitar das pessoas. Ele era um homem desonesto e mentiroso. E para Zaqueu era muito cômodo continuar nessa vida, não é verdade? Ele estava feliz com suas riquezas, ele estava feliz, ele estava bem. Ele não precisava daquilo, ele não precisava de mais nada, porque ele tinha as riquezas dele, e ele tinha o luxo dele, os privilégios dele. Mas eu imagino que dentro de Zaqueu existia um vazio grande. Eu imagino que dentro do ser de Zaqueu existia algo que lhe faltava. A palavra do Senhor nos diz que dentro de cada ser humano existe um vazio do tamanho de Deus. E eu imagino que aquele vazio incomodava Zaqueu demais. Mas chega um dia em que Jesus passou naquela cidade. E a curiosidade de Zaqueu o levou até Jesus, aleluia. A curiosidade de Zaqueu levou ele até a pessoa certa. E quando Zaqueu ele vê Jesus, eu imagino que dentro do coração dele ele sente tipo, meu Deus, tem algo diferente nesse homem. Tem algo poderoso nesse homem. Tem algo a mais nesse homem. E eu preciso me entregar a ele. A curiosidade de Zaqueu o leva a render-se a Jesus. E quando ele vai ver Jesus, a palavra diz que Jesus o chama pelo nome. E aquilo desperta no coração de Zaqueu e tipo, ele se importa comigo. Talvez ninguém tenha se importado com aquele homem. Talvez ninguém tenha chamado ele pelo nome. Porque sabia que dele sempre viria cobranças. Sempre viria uma pessoa chata que ficava no pé. Cadê os seus impostos? Cadê o dinheiro? Cadê o dinheiro? Talvez as pessoas tinham Zaqueu com um olhar de uma pessoa terrível. Mas Jesus olha para Zaqueu nos olhos e diz: vem Zaqueu, vem depressa que eu vou na sua casa. E é isso que Jesus faz conosco. Não importa a condição que nós estamos, Jesus nos olha nos olhos, eita, Ele olha nos nossos olhos e Ele diz: eu me importo com você. E eu quero mudar a tua história. Jesus, Ele vê que nós estamos tristes e passando por dificuldades, mesmo estando ricos, mas tristes e vazios e pobres de espírito, porque bens materiais não são nada se nós não temos Jesus. E Zaqueu ele não entendia isso até que ele se encontra com Cristo. E Jesus diz a ele: eu me importo com você. Eu me importo com você. E naquele dia, Jesus entra na casa de Zaqueu e muda ele por completo. A palavra do Senhor diz que é tão forte que Zaqueu diz: Senhor, eles nem precisaram conversar, mas Zaqueu diz: Senhor, eu te entrego tudo o que eu sou. Toma aqui as minhas riquezas. Eu vou dar aquilo que não é de Deus, aquilo que não veio de ti. Eu vou dar as minhas riquezas, eu vou doar para quem precisa de verdade, porque essas riquezas não me fazem bem. E aquilo que eu pequei, eu vou devolver aquilo que eu roubei. Sabe o que acontece com Zaqueu? É uma mudança de mente. A palavra do Senhor nos diz em Romanos 12:2: mas não nos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação da nossa mente. Então ele teve a renovação na sua mente. Ele teve o que chamamos de metanoia, que é você mudar o sentido da sua vida. Zaqueu ele estava seguindo um sentido de derrota, um sentido de maledicência, de coisas ruins, mas ele muda a sua rota até Jesus, e ele vê que Jesus é muito mais do que ele precisa. E Ele muda as suas atitudes. E é isso que nós precisamos fazer. Reconhecer quem Jesus é nas nossas vidas. Reconhecer o que estamos errando e voltarmos para Deus. Então o Senhor nos chama: volta os seus olhos para mim.
Se desprende do pecado, se desprende do comodismo, se desprende das circunstâncias que você se apresenta hoje e volte para a minha presença. O Senhor te chama para ter uma metanoia, uma mudança de mente, porque muitas pessoas não conseguem avançar nas suas vidas, porque entendem e recebem Jesus, mas não mudam as suas atitudes, não mudam a sua direção. Então nessa noite, meu irmão, se renda e mude a sua rota, mude a sua direção. Não siga o caminho do mal, não siga o caminho da desgraça, mas siga o caminho da vida, o caminho da luz, o caminho da bênção, o caminho da vitória que só se encontra em Jesus. É só nele que nós encontramos, é só nele. Zaqueu entende que riquezas nenhuma do mundo se compara ao Senhor. Prazeres nenhum do mundo se compara ao Senhor. Quando nós nos apaixonamos por Ele, nada mais nos dá prazer senão Ele. É como o salmista Davi diz: vale mais um dia na tua presença, um dia na tua casa, do que 1000 dias em qualquer lugar. Um momento contigo vale mais do que 24 horas fazendo qualquer coisa. É isso que Jesus te chama. Se apaixone por mim, se apaixone por mim, mais do que ouro, mais do que prata, mais do que bens materiais, mais do que o seu vaso de alabastro. Se apaixone por mim. Quando você se apaixonar por Jesus, meu irmão, quando você se apaixonar por esse Deus tão lindo, aí você vai entender. Aí você vai entender quem Ele é. E você vai descobrir que você não precisa mais lutar sozinho, que você não precisa mais enfrentar o mal sozinho, porque Ele já venceu as suas guerras. Ele já te deu a vitória em Cristo Jesus. Então nunca mais você vai gastar a sua vida lutando contra coisas que podem ser resolvidas através da oração, através da intimidade com Deus. Então Jesus te convida a se render a Ele por completo. E eu quero concluir te dizendo, em Salmos 37, 5 diz assim: entrega teu caminho ao Senhor, e tudo que há nele, e tudo mais, Ele fará. Então se entregue a Jesus por completo, se renda por completo, e Ele vai fazer tudo na tua vida. Eu não sei o que está te afligindo hoje, mas entrega ao Senhor. Eu não sei como está a sua vida espiritual hoje, eu não sei como está hoje a sua intimidade com Deus, mas o Senhor Jesus te chama: volte aos meus pés e se renda a mim. Sabe, meu irmão, a vida não é sobre nós, é sobre Ele, porque tudo vem dEle. Até o ar que você respira não é seu, é dEle, veio dEle. O Senhor Jesus nos chama a ter de novo amor. Volta ao primeiro amor, volta à gratidão, volta a ter alegria em se render aos pés do amado. Fica de pé.